Nesse estado, basicamente, diria Eu era uma criança, vegetal. praticamente. Vegetal porque não fazia nada. Perdeu a memória. Eu usava fralda. Teve que usar fralda, Usava perdeu a fralda. memória Eu não recente. comia sozinha, tinha que dar comida na minha boca. Perdeu naturalmente as coordenações, porque a explicação do neuro era que ela havia perdido, se não me engano, os neurônios haviam morridos ou se destruído, não sei exatamente a explicação técnica disso, mas foi o que fez ela perder a memória recente. E ele falou que eu poderia, não que eu não ia, que eu poderia Sim. ficar daquela forma. Aí, Corria o risco de eu ficar daquela forma. que forma é essa? Poderia ficar daquela forma. Aí, Corria o risco de eu ficar daquela forma. que forma é essa? Essa forma simplesmente, ela, como ela explicou no carro, torta, boca torta, caída, né? A posição, a postura. Então assim, ela ficava deitada sempre, e se ela sentasse, como por exemplo está nessa posição, ela não ficava. Você colocava ela sentada, ela caía. Eu não lembro, sei o que me fala. Colocava ela em pé, ela sentada, porque daí nisso ela, os seus pais e você naturalmente ficou na casa dos meus pais. Então assim, colocava ela sentada, caía, né? Então ficou assim. Tanto que até teve uma ocasião, repetia bastante coisa. Teve uma ocasião que até aquilo me marcou muito. Foi quando o pai dela pegou ela por trás para levar ela até o banheiro. Ela pediu para ir ao banheiro e aí ela, né, obviamente tinha que ter todo um auxílio. Minha mãe emprestou aquelas cadeiras de roda com assento tipo de vaso, né, para poder dar banho, enfim. Então ela e minha sogra sempre aí que fazia todo esse papel. E às vezes, na verdade, a Aline também ia até em casa para auxiliar dar banho. Enfim, fazer toda a parte de higienização. E foi uma ocasião que ela estava indo pro banheiro com o pai dela, né? O pai dela estava levando ela até o banheiro para depois a mãe dela auxiliá-la. Foi quando ela falou assim, não pai, me solta que eu consigo ir sozinha. E ali eles riram, eu não lembro se eu ri, tipo, não tem como, né? Porque ela não tinha a consciência da maneira como ela estava impossibilitada, basicamente. Ali, como o médico, como ela falou, o médico falou para os pais dela, e talvez a posição do neuro ele estava correto. A única coisa que ele podia dizer é o seguinte, como ele não tinha como fazer uma análise, não tinha pedido, obviamente depois ele pediu, se não me engano, tomografia também da cabeça, aí obviamente para ele poder ter um diagnóstico melhor. Mas como ele não tinha muita informação, ele falou, infelizmente vocês podem se acostumar com ela pode ficar assim para sempre, esse estado literalmente vegetal. Né? Falando, não falava, não tinha ainda, logo no começo ela não conseguia falar. E aí aquilo eu falei, puxa vida, por conta de uma imprudência de um cara, ele quase destruiu com uma família, né? Porque obviamente não seria só ali, teria todo um trauma, se tivesse acontecido pior, teria tido todo um trauma na minha pessoa, porque poxa vida, eu ocasionei a morte de alguém e teria destruído com 2 famílias, né? Porque nós estávamos juntos há 2 anos, né? Naquele ponto, porque nós namoramos um ano, ficamos noivos um ano e, enfim, casaríamos ali, né, dentro de alguns dias. Fazia um ano que estava noivo, não fazia? Fazia um ano que nós estávamos, verdade, fazia exatamente um ano que estávamos noivos. Então assim, poxa vida, então naquele momento eu falei, poxa vida, o cara, uma imprudência, ele basicamente quase acabou aí com uma futura família. E, enfim, nisso, né, enfim, aí passaram-se os dias e aí ela foi tendo essa recuperação gradativa, tanto é que eu até diria, não assustado, mas eu ficava surpreso, né, passado, se não me engano, 4 dias depois da alta dela, se foi 4 dias na quinta, eu não lembro se foi 4 ou 5, ou seja, na terça da semana seguinte, eu conversando com ela e parecia que ela tinha tido uma evolução absurda, porque daí a maneira como ela conversava parecia muito mais espontânea, não era uma coisa tão... Não, você não vai se acordar naturalmente. Eu lembro que eu só... naquela época eu tinha um iPod Nano, e aí eu ficava olhando as suas fotos ali, enfim, começava a chorar, porque daí como você estava em coma ainda, né, tudo bem que era um coma induzido, porque daí o crânio dela havia inchado, então eles tiveram que induzir o coma para que o cérebro pudesse desinchar. Falei, o crânio? O cérebro. Para que o cérebro pudesse desinchar, enfim, né, ter essa recuperação. Aí eu tive que ligar, na época, liguei pro fotógrafo, liguei pro salão e liguei pra decoração que faria meu casamento, expliquei a situação, porque obviamente parcelei ali, né, acredito como a maioria de quem é casado aí, bem, fiz todo ali parcelado, enfim, pagava todo mês. Liguei e falei, cara, sofri um acidente, não sei ainda se eu vou conseguir manter a data no meu casamento,
né? Meu sogro queria que nós adiássemos o casamento. Eu mantive ali, bati o pé, falei, não, dá para casar. Tudo bem que talvez tivesse tido totalmente contra a vontade deles, mas enfim, na época eu só lembro disso. Se não me engano, eles não queriam, mas eu falei, não, eu vou esperar. Então eu liguei para esses envolvidos aí, o Porque fotógrafo. agora você sendo pai, você entende mais ou menos, né? Sim, agora Como que é um agora eu pai. consigo imaginar muito melhor a situação dos seus pais naquela época. E falei, cara, sofri um acidente, assim, 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 assado, contei toda a história. Eu falei, ó, não sei ainda se eu vou conseguir casar na data. E aí eu fui nem sei porquê, mas eu falei, cara, segura o pagamento. Eu liguei pro fotógrafo especificamente, falei, cara, segura o pagamento pra mim até o final do ano, porque isso foi setembro. Eu falei, cara, eu lembro de ter falado pra ele assim, ó, segura até 13º. O cara foi muito gente boa, me entendeu. Tanto que eu até encontrei com ele esses dias aí no shopping aqui da cidade. Enfim, batemos um papo ali. Mas então eu mantive ali inalterada ainda a data do casamento, que seria no dia 9 de outubro. Talvez, não sei se teria sido uma ótima opção ter adiado. Enfim, eu optei por casar. Né? E eu lembro que era eu e minha mãe, eu falei, mãe, bora junto comigo, vamos ter fé e tal. E desse casal amigo nosso, Aline e Fernando, eles tinham, era um tio deles, aquela senhorinha que eu não lembro o nome. Ela era do círculo de oração da Assembleia. Né? Geralmente quem é pessoas... Isaura. Dona Isaura. Uma senhora muito, muito simpática, eu gostava bastante dela e do tio dele, que eu não lembro, não me recordo os nomes. Francisco, né? E aí, enfim, ela vinha ali, né, com toda aquela fé dela, fortalecendo a minha. E, aí era uma corrente de oração. Eu orava, tinha muita fé ali que eu casaria na data dia 10, dia 9 de outubro. E foi assim, né? Eu e minha mãe ali sempre, meu sogro e minha sogra bem abatido, naturalmente, como eu falei, isso totalmente compreensível, né? E, enfim, os dias foram se passando. Foi embora pra São Roque. Até que chegou próximo, porque nós casaríamos no civil no dia 2 de outubro, uma semana antes do religioso. Foi passando os dias, ela foi melhorando, né? Foi acompanhando, ela teve um quadro evolutivo bacana, assim, surpreendente Não até, eu diria. 100%, mas obviamente não estava 100%, mas melhor. para quem viu, infelizmente, não tem os vídeos que eu gravei nesse iPod. Porque daí conversei com uma outra amiga, uma amiga nossa, né, a Daniela, esposa de um amigo também, de um grande amigo, Marcos. E ela me passou algumas dicas, né, para poder recuperar essa memória. Ela é fonoaudióloga, exato. Então ela me começou a falar o seguinte: anota tudo, pede para anota. Então anota a refeição dela, vai filmando ela falando, enfim, ela se alimentando. E aí você vai perguntando. Obviamente isso o neuro foi contra a princípio para, enfim, já explico. Então ela pedia para que eu anotasse tudo, para que eu perguntasse para ela, você lembra o que você comeu hoje? Ela falava não. Aí eu falava assim, ó, leia aqui. E eu não lembro se eu pedia para que você anotasse, não me recordo. Então nisso eu ia mostrando os vídeos, eu ia mostrando as anotações para ela poder olhar e começar a ver. Sobre essa questão da anotação, eu lembro, ela comentou da assinatura. Quando cheguei com esse papel de união estável, né, tinha sido assim, mas naturalmente ela tinha que assinar. E até então ela estava sentada, né, não tinha pego numa caneta desde então, não conseguia nem ficar sentada. Eu falei, poxa vida, vamos usar aqui para ela assinar. E ela pegou, ela assinou. Eu fiquei até surpreso ali, não lembro, acho que os olhos encheram de lágrimas. Eu falei, caramba, que bacana, ela assinou. E não teve maiores dificuldades para assinar. Assinou tudo torto, naturalmente, mas enfim, assinou e serviu para o propósito. Então, nós fazemos isso para auxiliar nessa recuperação de memória. O neuro ele não era muito a favor disso, porque ele achava que isso poderia estressá-la, perguntando e ela não se recordar, pudesse gerar aí um certo estresse. Mas enfim, fizemos isso e aí ela teve, enfim, como eu falei, ela teve um quadro evolutivo bem bacana e ela conseguiu evoluir. Chegou, acho que uma semana antes do nosso casamento no civil, ela voltou embora para São Roque, com os pais dela, lógico. E aí meio que vida seguiu normalmente, né? No joelho dela ela rompeu o cruzado posterior, né? Tem esse cruzado posterior rompido até hoje, porque na época vimos que não valia a pena fazer cirurgia. O Dr. Calegari, que foi o médico que nos acompanhou depois, ele nunca foi a favor dessa cirurgia. Ele sempre nos dizia que jogador de futebol jogava a bola muito bem com esse cruzado posterior rompido, desde que obviamente fortalecesse o músculo da perna. Esse é o da perna esquerda. E, porém, ele falou que a cirurgia poderia piorar e não melhorar. Poderia piorar o quadro, né? Mas melhorar não ia.
Então, enfim, nunca operou. E a preocupação dela é, mas e quando eu ficar grávida, o peso da barriga e tal? E, poxa, acho que não teve maiores problemas. Naturalmente, ela sente algumas dores quando muda o tempo. Sentiu uma dorzinha na gravidez, mas Quando crianças na barriga, né? fica frio, vai chover, sente umas dores. Da mesma forma que eu também sinto umas dores no meu joelho esquerdo aí. Meu joelho direito. Meu joelho direito tem uma região dele aqui que basicamente ficou carne morta, né? Que você aperta, você não sente nada. E aí foi isso. Chegou no dia 2, nós casamos. Naturalmente, ela tinha uma fala mais lenta, ela tinha uma fala um pouco mais não carregada, mas era mais pesada a fala, né? Essa sequela que ficou. E no dia 10, no dia 9, na verdade, nós nos casamos, né? Eu costumo falar que ela tem os movimentos meio robóticos, meio robotizados. Na verdade, né? Naturalmente, quem convive com ela, eu tô com ela, nós estamos casados há 7 anos, faremos 8 em outubro desse ano, né? Estamos há 7 anos juntos, mas, por exemplo, se você nunca... Só 7 anos de 7 anos de casado, isso. Eu lembro que na ocasião, né, o mecânico que mexeu na minha moto, ele veio até em casa, enfim, ele me socorreu em algum canto, aí, porque depois a moto ficou parada 2 anos a moto. Porque a moto estava financiada, e aí, poxa, com 2 anos de uso da moto, eu bati a moto, falei, bem, agora eu vou ficar sem moto. E fiquei andando de ônibus, deixei a moto, um mecânico também, acho que Roberto, o nome dele, Acho que é Roberto, também indicado pelo Fernando. Poxa, o cara foi super ponta firme, porque a moto ficou na casa dele, né? Ficou na oficina dele lá por 2 anos. E aí eu lembro que numa ocasião depois, enfim, né, consegui reaver a moto, andei de moto depois de um tempo ainda, voltei a andar de moto e hoje honestamente eu só não andaria de moto por conta, não é que eu não andaria de moto, se eu gostaria de andar, não teria uma moto, o fato de ter tido 2 filhas, isso me fez pensar melhor, então hoje eu não andaria, não é muito arriscado, né, como esse mecânico ele dizia, moto é perigoso, moto estando certo já está errado, então imagina andar errado. Então eu prefiro, mas eu gosto, né? Não peguei esse medo de andar de moto. E aí ele falou, nossa, sua esposa ela tem um movimento meio parado, não é bem parado, né? Anda meio mancando e tal. E foi essa sequela. A sequela que ela ficou no diagnóstico, no laudo do neuro foi, acho que não me engano, tetraparesia, que acho que é a não capacidade de realizar movimentos voluntários, algo do gênero. Eu sou meio durinha mesmo. Então, por exemplo, dançar, não rola dançar. Correr, não consegue correr. Não, dançar rola, mas eu vou dançar parecendo um robô. Vai ficar uma menina, pra quem olhar e não sabe, fala, nossa, menina esquisita. Pra quem olhar, vai falar, nossa, menina estranha, tudo torta. Entendeu? Mas pra quem não conhece, vai talvez pensar isso, mas na verdade foi essa sequela. Então correr também não consegue correr, você vai ver ela correndo, é bem esquisito de ver, não queiram ver. Tem graça. Não. Mas enfim, então, né, ficou aí com essa deficiência, então foi esse trauma que ficou do acidente. Teve mais alguma coisa que eu preciso de falar? Foi muita coisa, acho que atropelei muita coisa. Então, você ficou com o circulado posterior rompido, a moto, então depois fiquei aí mais um tempo com ela, até que você engravidou. Quando foi próximo de ganhar as meninas, em dezembro, eu vendi a moto. Vendi a moto e aí peguei o carro. Basicamente foi isso, então. Foi uma história aí, talvez tenha atropelado algumas coisas, né? Eu, pra falar, acabo falando muito rápido, atropelo uma coisa, volta a história, lembro, não sei se eu esqueci alguma coisa. Poxa, faz 7 anos, né? Faz 7 anos. O vídeo aí, talvez tenhamos que dividir esse vídeo em 2 partes, naturalmente, se você estiver assistindo. Agora, você vai estar vendo a segunda parte. Quem está vendo a primeira, provavelmente não vai saber que vai ter a segunda parte. Vou colocar isso aí no making of. Acredito que seja isso. E aí, graças a Deus, estamos aqui. Nos casamos, no começo foi difícil, depois do casamento, porque aí, se eu não me engano, sua mãe ficou aqui uns 3 meses, 2 meses. Depois que nós nos casamos. Porque eu ajudava bastante coisa, então basicamente eu fazia muita coisa em casa. Então lavava roupa, fazia comida. Porque ela estava com dificuldade. Sua mãe ficou aqui, ela deu força. Eu fiquei 1 ano fazendo fisioterapia. Da cabeça, fisioterapia do joelho. Vamos lá, então. Aí nós nos casamos, tivemos uma lua de mel aí mais simples, porque eu lembro também que teve uma questão, não me recordo, mas eu lembro que eu liguei pro seu pai, meio que literalmente pedindo uma autorização, ver se ele achava legal viajar ou não. Beleza, eu tinha casado com ela, mas
não importa, né? Tem essa questão do respeito, e enfim. Aí eu lembro que eu liguei, conversei com ele, não sei nem se meu sogro vai lembrar desse fato. Mas eu liguei para ele e falei, poxa, tô pensando em viajar com ela. Enfim, liguei pro meu sogro até porque é aquela velha história, né? Era filha, era tudo muito recente, era tudo muito confuso, ela estava se recuperando. Aí eu liguei para ele para ver se não tinha nenhum problema, tanto que nós não fomos para nenhum lugar que eu tivesse que andar de avião, mesmo sabendo que isso não teria problemas. Você falou com o Neuro também, né? Fui conversar com o Neuro para saber se isso não tinha... Enfim, se poderia, mas aí eu optei por não. Achei melhor não. Fomos aqui para perto mesmo, Serra Negra. E aí eu lembro até que chegou em Serra Negra, o quarto que nós íamos ficar tinha muita escada. Falei, puxa vida, não tem como, velho. Vai ter que mudar. Enfim, mudamos ali de quarto para não ter que ter escada. Eles foram simpáticos, né? Nossa. Vamos no chalé ainda. Foi meio melhor que o quarto. Exato. E aí foi isso. E aí, enfim, a vida que segue, né? Casado, então, fazia bastante coisa, ajudava bastante ela. Como eu falei, lavava roupa, cozinhava, enfim, fazia algumas tarefas de casa aí, quando eu estava aqui, obviamente, para poder auxiliar. Então, minha mãe veio aí meio período. Ela ficou um dia inteiro comigo. Ela veio aqui com certeza ajudar. Minha sogra, se eu não me engano, sua mãe ficou aqui, acho que ficou uns 3 meses. Ou foi quando as meninas nasceram? Tô confundindo. Quando as meninas nasceram, período, minha mãe né? ficou. Quando as meninas nasceram, minha mãe ficou 3 vezes aqui pra me ajudar. Mas também no comecinho de casado, seus pais vinham meus com pais bastante vinham com frequência aqui. Por causa que eu fazia, mas não fazia. Falei que era tudo muito bem devagar. Um detalhe bastante importante, por exemplo, que mudou foi um fato relativamente simples para vocês mulheres, passar chapinha e escova, né? Secador, não ficava muito, já cansa o braço. Até hoje acho que é assim, não sei se isso melhorou. Não, deu uma melhoradinha, mas assim, né? Nossa. Assim, você falou, pô, chapinha é um negócio, acho que leve, não sei se era pra cansar, porque você tá aqui passando, né? No meu caso aqui, pá, enfim. E aí ela percebeu logo no começo, cansava. Passar roupa. E aí foi acho que mais de 1 ano de fisioterapia também. Poxa, outra pessoa que agradeço muito é meu pai, que, poxa vida, me deu uma força, me auxiliou muito. Ele me levou. Porque literalmente foi ele que cuidou disso aí. Ele que levou ela em todas as fisioterapias. Então chegava férias dele, ele marca porque a fisioterapia era à noite, então chegava... nas férias dele, de manhã. Ele levava ela de manhã, então ficou um bom tempo fazendo fisioterapia da cabeça, fisioterapia do joelho. Foi aí meus pais não moram aqui, eles tempo, moram em São Roque. Seus pais são de São Roque até aí, hoje. Quando meu pai estava aqui, ele me levava. Acho que uma vez só que ele me levou na fisioterapia. Acho que foi. Mas enfim, então, não tem palavras aqui para agradecer todas as pessoas. Talvez eu falei diversos nomes, talvez eu tenha esquecido de alguns. Por isso que é ruim você às vezes colocar muitos nomes, porque você acaba esquecendo, e não porque você não quis ou porque aquela pessoa não foi importante naquele momento. Todos foram muito importantes, né? Todos deram apoio e ajudaram em algum momento de alguma maneira, com palavras, o fato de estar ali numa visita, num abraço, a presença perto, enfim, de alguma maneira auxiliaram aí, né? Então, Gian... Outro também, Patrícia e Paulo, verdade, eu tava esquecendo aí de 2 casais, mas enfim, é bem provável que se formos lembrar nomes aqui, vamos esquecer, mas agradeço a todos aí que nos ajudaram naquela época. Poxa, os moradores da região ali onde nós sofremos o acidente, puxa, foram, nossa, super acolhedores, ajudou ali, se eu não me engano teve que até dar água com açúcar para minha mãe. Posso estar falando alguma besteira, mas eu sei que teve alguma ajuda, sim. Mas enfim, e foi assim, né? A vida seguiu e graças a Deus estamos aqui hoje. Ela muito bem, com saúde, saudável aí, depois que se demorou um tempo, né? Teve alta aí do neuro, teve alta do ortopedista. Tem alta dele, né? Todo ano, né? Enfim, porque o ortopedista dizia que ela tinha que fazer academia para fortalecer o músculo da perna. Porém, o neuro não era contra. Porque ele falava, bem, se fazer academia você vai ficar com os movimentos ainda mais travados, mais duros. Então, não tem como. Faz uma aeróbica, alguma coisa do gênero, mas não auxiliava na parte do ortopedista. Enfim, nunca fizemos nada. E graças a Deus estamos aqui até hoje. Temos aí... As meninas, cuidar delas. Temos 2 filhas
vocês acompanham aí nos vídeos, extremamente saudáveis aí, super tranquilo. E essa história aí que levei aí um tempo para gravar, né? E é isso aí, tá? Então é isso, pessoal. Bem provável que talvez eu tenha esquecido algum detalhe, talvez passou alguma coisa e, enfim, mas pelo que eu me lembro, pelo que eu lembrei, eu contei aqui, né? Enfim, a maioria eu contei as coisas. Gente, e é isso aí. Se você tem alguma sugestão de tema, quer ver alguma coisa, algum vídeo engraçado, tudo bem que nós não somos palhaços, mas caso você queira ver algum vídeo, deixa aqui nos comentários embaixo. Tem alguma pergunta sobre o acidente? Se tiver alguma pergunta sobre o acidente, enfim, fique à vontade, pergunte, dê sugestões. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ou aqui. Ativa o sino, deve ser aqui ou aqui, também não sei, enfim, do lado da câmera aí. Curte, compartilha esse vídeo, assina clica aí, ativa o sininho para receber os vídeos em primeira mão, tá? Se você não é inscrito, se inscreve, ajuda esse canal a crescer, né? E vamos fazer compartilha esse vídeo aí, compartilha essa história. Tem até um filme que me lembra bastante, que é, se eu não me engano, Para Sempre. Acho que é Para Sempre. É com a Rachel McAdams, que é baseado numa história real. Um amigo nosso que falou, assiste o filme, essa história de você. Acho que é Para Sempre. É com a Rachel McAdams e com, se eu não me engano, com Tom Hardy, se eu não me falha a memória. É baseado numa história real, onde sofre um acidente de carro, ela perde a memória, só que ela esquece do cara. Eles eram casados, ela perde a memória. Já eram casados no filme. E aí ela não se recorda mais dele. E ele tem que reconquistar ela de novo. Então ela tem que reconquistar ele, né? Ele tem que reconquistar ela. Opa! Eu quase contar o final, eu não vou contar o final. Só que ali é um pouco mais difícil a situação, porque daí, poxa vida, né? Ela esquece quem é ele, ele se torna um estranho. Vergonha dele, ela mora com ele já, vai se trocar na frente, ele tá se trocando aí. E aí, né, enfim, aí ele tem que lidar com isso aí, né? De reconquistar ela, caso... Enfim, é um filme também interessante, bem legal aí pra quem gosta de filmes românticos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha. Se tem sugestão, coloca nos comentários. O vídeo tá cortando minha cabeça aqui, ó, assim, ó. Aí, galera. E é isso aí. Até a próxima. Valeu, abraço. Tchau, tchau.